Vamos conversar como a gente você acabou entrando com esse exemplo já no campo da aplicação na psicologia, né? Através de uma terapia. Você deu o exemplo do seu próprio trabalho, mas eu queria que a gente voltasse um pouquinho para a gente conversar um pouco mais qual é o estado em que as práticas baseadas em evidências estão em relação às diferentes abordagens da psicologia. Né? Então, por exemplo, qualquer abordagem da psicologia pode ser elevada a esse status? Como é que é isso? Ou não? Umas mais, outras menos? Eu sei que algumas não estão nem aí para isso. Né? A gente tem o campo da psicologia, das psicoterapias. É muito diverso, são diversos paradigmas. Né? Você deve conhecer o texto do Luiz Cláudio Figueiredo, ele fala em matrizes, né? Matrizes do pensamento psicológico, que faz com que haja aí uma diversidade muito grande, algumas psicoterapias mais preocupadas em seguirem o modelo da ciência moderna, né? Eu entendo aí que a análise do comportamento vai por essa direção, talvez um pouco das terapias cognitivo-comportamentais, né? E as diferentes vertentes, e em lugar de outras que não estão nem aí, porque pertencem a outras matrizes filosóficas, né? Formativas, a psicanálise, a fenomenologia, as psicologias humanistas, né? Gestalt, ACP, que é a rogeriana, dentre outras. Né? Como é que está esse debate? Como é que se dá esse debate? Eu vi um podcast um dia desses, ainda em função do livro da Pasternak, de um psicólogo, um psicólogo e um psicanalista. Um psicólogo vinculado à PBE, digladiando. Eu não gostei muito porque foi uma guerra, assim, com o psicanalista, assim, ataque e contra-ataque, ataque e defesa, né? Como é que você avalia, Elton, a inserção das práticas, da apropriação que o campo das psicoterapias tem das PBS? É sempre um debate bem delicado. É acalorado. Porque tem quem diga, desculpe lhe interromper, tem quem diga que tem uma questão... Aí eu quero lhe ouvir, saber o que você acha disso. Tem quem coloque isso como uma questão de disputa de mercado. Porque quando você diz assim, a minha prática é baseada em evidência, seria... Aí eu lhe passo a palavra para ver o que é que você pensa disso. Seria uma maneira de desqualificar a eficácia de outras abordagens. Como é que você vê? Como é que você vê essas tensões? Sim. Não, sem dúvida, eu penso que qualquer posição, qualquer que seja, ela, no sistema que a gente vive, né, no mundo, no modelo de sociedade capitalista que a gente vive, eu acredito que qualquer discussão ou qualquer posição tem o potencial, digamos assim, de ser capitalizado, mercantilizado e de virar um discurso que vai ser emitido a favor do mercado ou a favor do lucro, enfim. Um discurso com ênfase no econômico. Exato. Por mais que a base desse discurso seja nobre ou vinculada a um ideal ou a uma prática científica, infelizmente eu acho que no mundo que a gente vive tem esse risco sempre, de qualquer discurso virar algo a serviço do capital, né? Mas eu vejo, Paulo, a questão das práticas baseadas em evidência hoje provavelmente ali mais próximas das abordagens como análise do comportamento, as terapias cognitivo-comportamentais, né? As neurociências. Eu acho que elas acabam flertando ou abraçando um pouco mais as PBS devido ao contexto, né, no qual elas surgem. E aí você citou, por exemplo, a psicanálise, né, a fenomenologia, que são abordagens, por exemplo, que não têm uma preocupação em se dizerem ciência. Né? Na psicanálise você vê uma variação, né? Tem psicanalista que diz, não, a psicanálise... Faz questão, outros não. Outros não, né? Então tem essa divisão também aí. Mas, por exemplo, você pega algumas abordagens que são muito mais ligadas à filosofia, né, do que a ciência. Então, a filosofia é um tipo de saber específico, a ciência é um outro tipo de saber específico, há algumas comunicações, outros distanciamentos, mas o que eu venho acompanhando recentemente é que o que as pessoas que trabalham com PBE defendem é que a psicologia como um todo, ela deveria, independentemente de abordagem, se basear em evidências. E se submeter
aos pressupostos para a verificação da eficácia. Exato. Verificar dos seus métodos. Isso. Verificar os seus pressupostos, os seus métodos, as suas aplicações. Então, o que eu vejo é muito essa defesa de que toda a psicologia deveria ter esse pé nas práticas baseadas em evidência. Não só construir, por exemplo, hipóteses ou construtos teóricos ou conceitos, mas como é que você está testando esse conceito, como é que você está provando que esse conceito de fato existe na realidade, né? O que é que me garante que não é apenas uma teoria. Sim. Então, eu vejo muito esse movimento. Né, Sejamos sinceros, se a gente for fazer isso em relação ao autismo, e as demandas específicas dos diferentes níveis de autismo, vai sobrar pouca coisa. Sim, em termos de eficácia. Sim, né? sim, isso sem dúvida. Porque, independente dessa discussão que a gente está fazendo aqui, se trata de um movimento aí por disputa de mercado ou não, eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho um filho, mas ele não tem autismo, mas eu não indicaria o meu filho, se ele tivesse autismo, para um tratamento com uma abordagem generalista que nunca tivesse se dedicado a desenvolver métodos e estratégias específicos para lidar com as demandas dessa criança. Exato. É isso que a gente que trabalha com PBE pensa, né? Porque, independentemente desse fator mercantil, né, que a gente diz que infelizmente sempre vai existir, mas a gente tem também muita gente séria e comprometida, e a base dessa preocupação, ela vai além do mercado, é como você falou. Bom, se você tem um filho ou você mesmo está doente, sei lá, pensa em alguma coisa como câncer, diabetes, qualquer coisa assim. Você vai preferir o tratamento que é comprovadamente eficaz ou aquele que, não sei, é um pouco duvidoso, não tem tanta evidência, né? Então, na psicologia, a gente meio que parte desse pressuposto também, né? De que a gente deveria sempre amparar nossas práticas clínicas, nossas escolhas teórico-metodológicas com base naquilo que tem evidência. Aí você abre um debate que o que é evidência? Para minha abordagem é uma coisa... Eu ia fazer. Sobre o que é evidência. Mas, na verdade, eu ia colocar nos seguintes termos. Retomando, inclusive, relembrando, inclusive, o debate entre a Pasternak e o Christian Dunker. Porque quando o Christian Dunker, por exemplo, esboça a reação dele, ele vai dizer, não, peraí, aqui no campo psicanalítico eu tenho um monte de autores que atestam a eficácia dessa forma de tratamento. Então eu coloco a pergunta que eu coloco é o seguinte, em relação às práticas baseadas em evidências, quem produz essas pesquisas? Porque não se corre o risco de viés se, por exemplo, apenas analistas do comportamento chegam à conclusão de que essa abordagem é mais eficaz do que outras para determinadas formas de tratamento? Sim, Como é que esses resultados são produzidos? Porque se eles são produzidos apenas dentro da própria comunidade, fica enviesado ou não? Então, existe esse risco, né? Porque, acima de tudo, quem está produzindo pesquisa, quem está produzindo os estudos, são seres humanos e nós somos cheios de vieses, né? Vieses de confirmação, né? Vieses ligados à nossa história de vida, a questões pessoais, políticas, financeiras, inclusive. Mas, dentro da pesquisa com base em evidências, existem alguns cuidados metodológicos, Paulo, que nós tomamos para reduzir o número dos vieses. Esses vieses. Isso, exato. E aí eu costumo dizer que toda boa pesquisa, todo bom estudo, né, ele vai sempre no final do estudo ter aquela partezinha que vai falar das limitações e orientações futuras. Então, você pode ter um procedimento que bem delineado, né, eu apliquei, verifiquei, tal, deu certo, mas você vai ter alguma limitação. Essa limitação, ela tem que ser apontada. O estudo funcionou para isso, mas não funcionou para isso. Quem vier pesquisar depois de mim, quem vier pesquisar daqui para frente, tem que tentar dar conta dessas brechas. Porque é assim que a gente entende que a ciência se faz, né? O apoio nos ombros dos gigantes, como dizia o Newton, né? Você faz um pouquinho, quem vem depois já faz mais um pouco, é um trabalho cumulativo ao longo do tempo. E aí a gente tem alguns cuidados metodológicos. Um desses cuidados é a revisão por pares, por exemplo. Então, quando você tem um procedimento
científico, né? Você tem que submeter isso a um grupo de pessoas que são especialistas naquela área, naquele conteúdo, para que elas atestem se, isso aqui está de acordo ou não. E essa avaliação, ela deve ser imparcial, né? Não deve ser tomada, por exemplo, porque eu conheço o pesquisador, ou é uma empresa que está financiando aqui, e aí eu vou dizer que isso está legal, que isso... Então, tem que ter esse cuidado metodológico. A gente trabalha muito na análise do comportamento com a ideia de variáveis, né? A variável independente e a variável dependente, né? Então, a gente estabelece esse controle. O que é que eu vou mexer aqui que vai produzir esse resultado? Será que foi isso mesmo ou não? E aí, só para dar um pequeno exemplo, né? Na minha pesquisa de mestrado, eu elaborei um programa de ensino informatizado para ensinar professores alguns procedimentos de análise do comportamento. Né? A gente tem um procedimento chamado análise funcional do comportamento, né? E uma parte desse procedimento é conseguir identificar os antecedentes, as respostas e as consequências e a função daquele comportamento. Então, na minha pesquisa de mestrado, como fui mestrado em educação, eu propus construir um programa de ensino online para professores de alunos com autismo. Então, a ideia era mais ou menos assim, professores, vocês não têm tempo para formação, vocês vivem nessa correria toda, se especializar é difícil, é caro muitas vezes. Então, vamos ver se um treino informatizado aqui funciona para ensinar esse conhecimento aqui sobre análise funcional do comportamento? Vamos. E aí, qual foi o primeiro passo que eu fiz? Primeiro, revisão de literatura. Sim. Eu tive que revisar toda a literatura, não toda, né, mas assim, uma parte boa, do que já existia, o que é que já tem feito de treino online para professores, para educadores, nesse sentido, para ensinar avaliação funcional. E aí a gente teve que analisar os estudos. Sei lá, tem dezenas de estudos, mas quais deles tiveram bons resultados, uma boa metodologia, quais foram as brechas. E aí, a partir dessa revisão sistemática, eu comecei a pensar no meu programa de ensino, no meu procedimento. Legal, então eu tenho mais ou menos isso aqui, eu já sei o que é que funciona, o que é que não funciona. Por exemplo, nos estudos da revisão que eu fiz, eu vi que formação teórica tradicional, digamos assim, palestra, workshop e tal, funciona menos do que práticas que envolvem um treino direto. Não é que não funciona, mas se você comparar, né, uma palestra ou uma aula expositiva, ela tende a funcionar um pouco menos dentro da minha pesquisa, né, que eu estava pesquisando, do que práticas que envolvem treino, ensaio, roleplay, feedback. E aí eu fui vendo práticas mais participativas, onde o estudante se implica mais. Isso, exato. E ao mesmo tempo... Porque na aula ele é mais espectador, né? Exato. O lugar dele é mais passivo. Exato, perfeito. E nessa revisão que eu fiz, uma coisa que eu encontrei também foi, olha, treinamentos informatizados, eles também tendem a ter uma vantagem, não só no nível de aprendizagem dos participantes. Então, parece que os participantes aprendem mais e melhor quando usam algum sistema informatizado do que com outros sistemas, né? Embora não sejam dados absolutos, mas você vê uma tendência ali. E é um método de ensino, de treinamento barato, prático, né? E que vai permitir que, principalmente o professor que vive nessa correria, aprenda no seu próprio ritmo, né? Sem precisar comparecer sábado de manhã na formação, por exemplo. E aí eu juntei, né, esses achados e a partir dele comecei a pensar no procedimento, né? O que é que eu posso usar que já deu certo, mas o que é que eu posso trazer de novo também, né? E aí, por exemplo, só para vincular com a tua pergunta, quando eu montei o roteiro de como seria o meu programa de ensino, quando eu montei o roteirinho, porque foi todo baseado em vídeos, então eu produzi alguns pequenos filmes de 1 minuto, encenando com a minha esposa, inclusive, a gente contracenou ali, né, encenando situações de comportamento problema em sala de aula, né, típicos assim, sei lá, a criança está estudando, está desenhando, de repente rasga o caderno e joga e bate no professor. Só que antes da gente rodar isso, filmar, colocar lá para os participantes responderem o que estava acontecendo, isso passou por uma avaliação, né? Uma das etapas foi, ok, você vai, Elton, meu orientador falou, você vai, Elton, pegar esse teu roteiro,
vai submeter ele a alguns especialistas em análise funcional do comportamento e eles vão dizer se você está realmente no caminho certo. Se você descreveu bem o SD, se você descreveu bem a consequência, a função, ou se precisa fazer esse ajuste, né? Então, só para tentar responder a tua pergunta, Paulo, a gente tenta ter esse controle de variáveis. Será que o que está fazendo esse comportamento mudar é o meu procedimento ou é 300 outras coisas? Quem garante que o professor está aprendendo porque ele está assistindo respondendo lá o meu programa de ensino, ou é porque ele pesquisou no Google? E aí, para a gente ter um controle maior sobre isso, a gente faz, por exemplo, uma etapa chamada linha de base, que é uma aplicação sem feedback, sem nada, sem treino direto. Então, os professores assistiam os vídeos, respondiam o que estava acontecendo, mas eles não sabiam se estavam acertando ou não. Certo. Então, essa é a linha de base. Porque a gente precisa controlar, né? Então, se na linha de base eu vi que os participantes estão acertando, sei lá, 5%, 10%, e isso em várias sessões, né? Em várias sessões. Não passa ali de 20%. E quando eu começo a colocar o meu programa de ensino com feedback, dizendo, muito bem, você acertou por isso, é isso que está acontecendo e tal, aí você vê um aumento na frequência de acertos, né? De 20% vai para 50%, 80%, 90%, 100%, e isso se mantém ao longo de 60 dias, né? Tudo isso eu fiz na minha pesquisa. Então, você tem a linha de base, você tem o pós-teste, né, que a gente chama, tem as sondas, você tem essa revisão entre pares, né, concordância entre observadores, e aí são todos procedimentos oriundos da nossa prática científica que vão garantir uma maior confiabilidade. Nunca a perfeição, porque a perfeição é muito difícil. Eu gosto muito de uma frase que eu vi a Neide, né, Neide Calazans, falando em uma palestra. Ela diz assim, a ciência existe não é para a gente acertar sempre, é para a gente errar menos, né? Então a gente abraça esses métodos, essas variáveis para tentar errar o menos possível. Errar menos, nesse caso, é diminuir a possibilidade de vieses. Também, de vieses, exatamente. Ótimo. Ou de um resultado que acontece pelo fator Y e eu estou achando que é o fator X, que é a minha intervenção, Sim, né, por exemplo.